Deus, quando vê o coração contrito, do pobre servo humilde, desejando e carecendo mais dele, dizendo: Pai, eu nasci para te adorar. Essa é a função da minha vida, é te adorar. Foi para isso que eu nasci, Pai, nada mais. Eu não nasci para ganhar dinheiro, eu não nasci para ser o homem mais poderoso do mundo, eu nasci para te adorar, Senhor. Feche seus olhos e deixa o Espírito de Deus tocar nessa noite. Deixa o Espírito de Deus mover na sua vida nessa noite.
Deus, aleluia. Aleluia. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Tua presença é real, Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua presença real no Amém. nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nessa noite a gente vai ler um texto que fala assim que quantos aqui já foram roubados? Alguém já te roubou algum dinheiro, algum objeto de valor? Mesmo assim, essa pessoa que te roubou, qual o sentimento que você tem por ela? E a gente vai ler um texto que uma pessoa roubou algo de alguém, que como se fosse ali o seu empregado, mas que essa mesma pessoa que roubou algo, um apóstolo clamou por ele, pediu clemência sobre essa pessoa. Abra comigo a Epístola de Filemon. Aqui a gente vai ler que uma pessoa roubou algo de valor e fugiu. Mas essa pessoa, quando fugiu, após ela ter um encontro real com alguém que é tremendo, que é maravilhoso, que é Senhor dos Senhores, Epístola de Filemon, a gente vai ler a partir do verso 8. Os irmãos que forem encontrando, se quiser colocar de pé para a gente fazer a leitura em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido esperado por você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é muito importante, o irmão amado, e ainda mais para você, tanto quanto pessoa, quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebo como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha própria conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração assim em Cristo. Escrevo certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que te peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque com as graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Somente até aqui, irmão. Amém. Esta Epístola de Filemon é uma carta pequena que o apóstolo Paulo, ali quando ele estava preso em Roma, no primeiro século, por volta da época dos anos 60 depois de Cristo, aqui a gente vê que Paulo escreve essa carta enviando a Filemon. Filemon era um senhor, dono de um escravo chamado Onésimo, e esse escravo havia furtado alguma coisa na casa de Filemon. Só que esse escravo, quando furtou algo, ele fugiu, e ele saiu dali de Colossos, que também... E quando ele fugiu, ele foi para Roma. Isso, naquela época, era normal. 60% da população tinha escravo com eles. E os escravos, como a maioria das pessoas conhece, trabalhavam sem receber nada.
E este escravo furtou alguma coisa de valor. Essa epístola, essa carta não fala o que esse escravo roubou, furtou, mas ele pegou algo de valor e fugiu, pensando que com esse objeto, algum material que ele roubou, ele poderia vender, adquirir um bom dinheiro e poder conseguir comprar sua liberdade. E assim ele foge para Roma, que Roma era muito grande, e ali ele poderia viver sem que ninguém o reconhecesse. E quando esse escravo Onésimo rouba e vai para Roma e fica ali fugitivo, escondido, ele tem um encontro ali na cadeia. Ele encontra Paulo em Roma, e ali Paulo, não se fala na carta como eles tiveram esse encontro, mas esse escravo tem esse encontro com Paulo, com o apóstolo Paulo. E ali Paulo preso em Roma, esse escravo começa a ouvir do Evangelho, ouvir das boas novas do Cordeiro, e começa a aprender de Cristo na vida dele. E num determinado tempo, assim diz a história, que provavelmente ele conta para Paulo o que havia acontecido com ele. Conta para Paulo que ele era um escravo fugitivo de Filemon, que havia furtado algo e estava ali foragido. E após ali um determinado tempo que ele fica com Paulo, e Paulo falando para ele de Cristo, ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, e começa a auxiliar Paulo ali naquele trabalho missionário, quando Paulo está escrevendo as cartas. E ali Paulo depois, quando envia essa carta para Filemon, aqui no início, depois os irmãos podem ler em casa, é uma carta pequena, de apenas 20 e poucos versículos, 25, e ali Paulo manda essa carta para Filemon. E quando a gente vê a história, que quando um escravo naquela época cometia esse tipo de delito, quando eles fugiam, o escravo naquela época era simplesmente um objeto humano, não tinha valor algum. O seu dono, que era o Filemon ou os outros senhores, dono de senzala, quando o escravo roubava, furtava, cometia esse tipo de ato, ele poderia ser morto, poderia quebrar a perna dele e ser considerado inútil. Esse escravo poderia ser marcado com ferro quente, como se marca um animal no seu próprio rosto. Poderia receber vários tipos de penalidade. Mas esse escravo, que quando ele encontra Cristo, e ali com Paulo trabalhando em Roma, escrevendo as cartas, ajudando, auxiliando Paulo, esse escravo conversando com Paulo, e Paulo diz para ele: olha, eu preciso de você comigo, mas acho melhor que você deve retornar ao seu Senhor. Eu conheço o Filemon, sei quem é, conheço muito bem. Filemon é uma pessoa que um dia, quando estava em Éfeso ali pregando o Evangelho, ele conheceu a Cristo como você. E o escravo também sabia quem era Filemon. Filemon já era conhecedor do Evangelho. Na sua própria casa residia a igreja de Colosso. Quando a gente lê anterior a carta de Colossenses, essa carta de Colossenses era enviada o quê? Para Filemon. Filemon era um homem que tinha na sua própria casa uma igreja. Porque naquela época, não é como nos dias de hoje, que a gente tem esse templo para a gente se reunir. As pessoas que tinham grande posse, às vezes cediam um espaço na sua casa para fazer a igreja ali, as pessoas se reuniam. E Filemon, um homem que tinha dentro da sua própria casa a igreja, conhecia do Evangelho, tinha escravo, pois naquela época ele era normal. E Onésimo fugitivo, Paulo entrega para ele. Quando entregou essa carta de Filemon, ele também levou junto com ele a carta de Colossenses. E ali Paulo escreve para Filemon, falando assim: receba este homem, que para você antes ele era inútil. Porque o nome Onésimo tem valor de útil, uma pessoa útil, porque o escravo é útil que para trabalhar sem cobrar nada. Naquela época muitas pessoas eram escravizadas porque uma cidade, uma nação maior dominava uma outra, e aquelas pessoas que eles capturavam se tornavam escravos e eram vendidos. Isso era normal nessa época, que as pessoas eram escravizadas, e quando se vendia, essa pessoa talvez nunca mais voltava para a sua terra natal. Algumas pessoas, quando pegavam algum dinheiro emprestado também, não pagavam, também se tornavam escravos. Só que esse era diferente, trabalhava durante um certo período de sua vida e pagava aquela dívida. Aqui, quando a gente vê essa carta de Filemon, a gente começa a imaginar: mas como eu vou perdoar
alguém que está me roubando. Além de me roubar, foge. Filemão tinha todo o direito de fazer o que bem quisesse com aquele homem. Matar, chicotear, colocá-lo para trabalhar nas minas, que era um trabalho odiado pelos escravos, que era uma coisa que, provavelmente, quando uma pessoa trabalhava na mina, vivia de em torno, no máximo, de 15 anos de trabalho, ou nas indústrias. O trabalho que os escravos, às vezes, gostavam um pouco melhor era, às vezes, trabalhar como camponeses, ou trabalhar em casa, auxiliando na casa. Aquele que eles mais almejavam era ser professor, um escravo, ser professor, escriba ou auxiliar de escritório. Mas mesmo assim, quando o seu dono era cruel, até esses trabalhos que era bom se tornava ruim. E ali não se fala de escravo por causa de cor, de pele, como a gente sempre pensa em escravidão, que o branco contra o preto. Mas às vezes ali era qualquer pessoa que não era da greco-romana. Eles escravizavam qualquer um que consideravam bárbaros. Então aqui não se diz que ele era negro ou não, simplesmente que era um escravo. E quando a gente começa a ver essa carta, a gente começa a pensar que Paulo escreve, manda ele retornar para o seu Senhor. Imagino eu como poderia ele retornar sabendo que, e se ele não perdoasse? Ele poderia ser morto, poderia quebrar as pernas dele, poderia ser vendido para trabalhar em minas. Então aqui a gente vê que esse escravo, quando ele ali tem um encontro com Cristo, quando Paulo dá para ele essa carta, e ele vai em direção ao seu Senhor, sabendo que, mesmo quando ele era escravo, mas um dia ele se tornou livre, porque ele encontrou Cristo Jesus. Então aqueles que eram escravos, aquele que era escravo, mas ele encontrou na sua vida o todo libertador pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele sabia, mesmo se ele fosse castigado por seu Senhor, ele já era livre, ele já tinha plena certeza da sua fé, ele sabia que o Senhor Jesus Cristo já vivia no coração dele. Então aqui a gente vê uma carta de amor, uma carta que nos ensina que devemos perdoar. E eu, quando estava lendo essa carta, nesses últimos dias, eu tenho passado por umas coisas bem complicadas comigo, e pessoas que jamais eu pensava que poderia fazer algo comigo, às vezes está fazendo, ainda não tem entendido, e o Senhor começou a falar comigo, para mim trabalhar no perdão, para mim poder liberar o perdão para essa pessoa, e as outras pessoas que às vezes eu tinha no meu coração um pouco de mágoa, porque perdoar, irmão, a gente deve perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos fazem mal. Eu sei que quando a gente libera o perdão, a gente não esquece daquilo que ele cometeu, a gente lembra. Só que quando a gente lembra aquilo, a gente não lembra mais com dor. Aquilo não traz nada, simplesmente a gente lembra, essa pessoa pisou na bola, mas isso eu já esqueci. E ali Deus começou a trabalhar comigo, para mim poder liberar o perdão. Eu leio nessa carta, quando eu li a carta de Abacuque também, quando eu estava lendo ali, aquilo ficou tudo na minha mente, envolvendo. Eu falei, Senhor, quando eu vi aquele texto e voltava nesse, Deus falando comigo, libera o perdão. Você precisa de perdão, você precisa de amor, você precisa interceder por vidas. E aqui, quando eu começo a ver o Evangelho de Cristo, o Evangelho ele nos confronta a cada dia. A cada dia, quando a gente lê a palavra, Deus começa a nos falar, e aí, como é que está a sua vida? O que você precisa de mudar? O Evangelho nos confronta, irmão. O Evangelho nos bate como eu estivesse caminhando em direção a ele. Ele vem e bate e fala, ei, você tem que melhorar alguma coisa. Será que tem algo na sua vida que precisa de melhora? Será que você precisa liberar algo na sua vida? Alguma coisa você está agarrado assim? E aqui fala, o Evangelho de Cristo tem que ter transformação, tem que haver mudança. O Evangelho, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê essa palavra e ela não faz nada, alguma coisa está errada. Toda vez quando a gente lê essa palavra, isso tem acontecido comigo ultimamente tão grande, que toda vez quando eu leio, eu me pego aos plantos e falo, Senhor, aquilo está... Eu falo, irmão, que eu estou pregando para vocês, mas isso está por dentro de mim. Parece que está simplesmente para mim. Eu estou passando aquilo que eu estou sentindo para vocês. Eu estou compartilhando um pouco da minha história. E aqui começa assim, o Evangelho sempre falando comigo, ei, acorda. Ei, será que você pode mudar aquilo? Ei, você está aqui, olha, você está agarrado naquilo. Será que você pode liberar um perdão para aquela pessoa? Será que você pode esquecer aquilo que ele fez? E às vezes a gente nos pega pensando assim, será que realmente eu tenho liberado o perdão?
Porque Pedro um dia perguntou para Jesus: será que se eu perdoar 7 vezes está bom? E ele pensou que tinha dado uma boa resposta. Jesus falou: não, meu filho, 70 vezes 7. Isso é num dia, irmão, 490 vezes, num dia de 24 horas. É praticamente impossível não perdoar. 490 vezes. E ali, essa palavra vem nos confrontando e falando a cada dia que quando a gente tem amor por todos os santos, quando a gente tem amor por todos os irmãos, somos santos porque somos separados para Cristo, a gente tem um verdadeiro amor, a gente tem a fé em Jesus Cristo, aquilo tudo trabalha, aquilo tudo muda. E aqui Paulo, quando manda essa carta e diz para Filemon: lembra-te, eu não estou te obrigando a fazer nada, mas lembra que a tua própria salvação está comigo. Não que ele tinha nada sobre a vida dele, mas é porque Paulo tinha pregado o Evangelho para Filemon. Então Filemon reconheceu a Cristo como foi o próprio escravo ali diante de Paulo. E Paulo pede para ele: receba-o como se fosse o meu coração, receba ele como se fosse a mim mesmo. Se você, Filemon, verdadeiramente é um cristão, como eu tenho visto o seu trabalhar aí na sua igreja de Colossos, você vai recebê-lo, não mais como um escravo, aquele trabalhador que você tinha aí, mas agora como um irmão em Cristo. Não mais uma pessoa inútil que te roubou, mas agora como uma pessoa útil. Útil por quê? Porque ele agora é como eu e você, irmão em Cristo, nova criatura. É que a gente deve fazer isso, irmão, cada dia. Mesmo que é difícil, que as pessoas nos confrontam, cometem erros, que a gente não vem olhar para aquela pessoa como um escravo, como ali, uma pessoa pecadora, mas como um irmão em Cristo. Se Jesus um dia liberou para ele a palavra de transformação, que a gente não venha estar revoltando ao passado, lembrando aquilo que ele fez para trás, que o passado dele não nos interessa. Interessa a transformação, é o caminhar dele do dia em diante, a partir de agora. O escravo que roubou, ele reconheceu o seu erro, tanto que ele reconheceu que ele falou assim: poderia eu ficar com Paulo, que Paulo diz: poderia você ficar comigo no lugar de Filemon, eu preciso de um auxiliar comigo aqui na cadeia, no seu lugar, Filemon, mas eu o envio. E ele reconheceu: não, eu vou, mesmo se eu sofrer uma pena, porque isso era normal pela lei romana, podia matar, não tinha nada a ver, ele não era culpado em nada. Mesmo no Novo Testamento, ou naquelas boas novas do Cordeiro, o Evangelho de Cristo não falava nada sobre isso, sobre a escravatura, não condenava, não dizia nem que era bom nem que era mal, simplesmente dizia que era bom que os escravos procurassem conseguir a sua carta de alforria, mas obedecer o seu senhor, e também o seu senhor obedecer o seu escravo, um ser com o outro como irmão, respeitar o outro e ele também respeitar o seu senhor. E ali, quando a gente vê essa carta, Deus sempre nos confrontando que aqui tem um erro, seguido de um pedido de intercessão do apóstolo Paulo. Aqui a gente vê um arrependimento, que o escravo se arrependeu, a gente vê um pedido de perdão, e a gente vê uma restauração. Um homem que não tinha nada, que não era ninguém, que era considerado uma escória, era simplesmente um objeto de trabalho, se tornou ali um auxiliador do Evangelho, um pregador das boas novas. Aqui, quando a gente vê, ele voltou para estar junto de Filemon, junto com a sua esposa Áfia, Arquipo, que ali alguns dizem que poderia ser o pastor daquela igreja de Colossenses, que não era Filemon. E a gente deve pensar, irmão, que a cada dia a gente deve liberar o perdão. Eu sei que dói, que é difícil perdoar aqueles que nos alfinetam às vezes, mas Jesus nos diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que devemos orar para aquele que nos persegue. Então que a cada dia a gente vem estar focado simplesmente no verdadeiro amor. Aqui Lutero diz que Cristo fez ao nosso favor, o que Cristo fez ao nosso favor diante de Deus, o Pai, Paulo fez ao favor de Onésimo diante de Filemon. Um ato lindo. Jesus Cristo morreu para o nosso favor. Que nós todos nos consideramos como Onésimo. Todos nós éramos escravos do pecado, mas todos nós estávamos perdidos e fomos achados, libertados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, irmão. Amém. Éramos pecadores, mas um dia que Cristo morreu naquela cruz, Ele nos deu a nossa carta de alforria. Ele nos tirou daquela perdição do pecado.
E hoje a gente pode proclamar as boas novas, hoje a gente pode levar essa palavra que cura, que liberta, que traz restauração, essa palavra que nos confronta a cada dia, que a gente deve mudar um pouco mais, que a gente deve melhorar um pouco mais. Possamos a cada dia tentar fazer algo de melhor. Possamos a cada dia ser verdadeiros seres humanos diante de Deus, reconhecer o valor de cada um. Não existe uma fé verdadeira em Deus se não tivermos amor por nossos irmãos e irmãs. O amor produz algo de longo alcance e um conforto em Cristo Jesus. E quando a gente está lendo essa história que Paulo diz para ele que prepara um aposento, que eu ainda vou voltar, Paulo ali diz para ele que provavelmente irei estar com vocês. Então Paulo já falava com ele: eu sei que você vai recebê-lo, eu acredito que você vai dar para ele a carta de alforria, você vai considerar ele como um irmão em Cristo, não mais como escravo, um homem útil, e prepara para mim um quarto que eu irei ter contigo. Então Paulo tinha certeza, pelo aquilo que ele conhecia de Filemão e pela transformação daquele homem, aquele homem ia aceitar Onésimo. E Paulo diz: continua orando por mim, que eu continuarei orando por vocês. E quando a gente vê essa história do poder do Evangelho, o Evangelho de Cristo que salva, a gente vê que Deus a cada dia trabalha no nosso íntimo, no nosso profundo, dizendo que devemos amar, que devemos liberar o perdão. Eu sei que dói, que é difícil, mas é o Senhor Jesus Cristo que pede para a gente perdoar, para a gente levar essa palavra que liberta, mesmo que aquele que era ladrão, que roubou, mas Paulo pede clemência por ele. Um dia Jesus Cristo naquela cruz também pediu clemência ao Pai pelas nossas vidas. Então que a gente não venha julgar, irmão. Somos todos falhos, mas temos um Cristo que morreu na cruz para nos dar a liberdade, para nos dar o direito de pregar a palavra, para nos dar o direito de levar essa palavra das boas novas aí fora. Todos aí fora que a gente acha que é perdido aos nossos olhos naturais, mas diante do Pai é como eu e você, nova criatura. Simplesmente as pessoas devem aceitar a Cristo para poder receber o perdão. Pedro, coloca aí para mim o hino, essa palavra que Deus tinha para a gente nessa noite, que possamos meditar um pouquinho nessa canção e lembrar que quando a gente libera o amor, Deus trabalha no nosso profundo. Ali tira tudo que eu e você às vezes colocam de obstáculo na vida um do outro, obstáculo social, econômico. Jesus não faz separação disso. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão como se fosse minha dor, aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender com Irmão, gostaria que vocês colocassem de pé para a gente fazer uma pequena oração. os passos. Se alguém quiser vir aqui na frente, ou se quiser ficar só daí, a gente vai estar simplesmente orando. É o amor.
Que nessa noite o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos liberar o amor no nosso coração, que possamos abrir os nossos ouvidos para a palavra de Cristo. Nessa pequena epístola que a gente acabou de ler, de aprender um pouco sobre ela, a gente vê uma história aqui de um senhor rico, dono de escravo, que teve um confronto com o seu escravo fugitivo. Mas ali esses dois homens se converteram verdadeiramente para o Evangelho. E aqui nessa história mostra que somos todos iguais perante o olho do Senhor. O rico, o pobre, o trabalhador, o patrão, o empregado. E não há distinção, irmão. Diante de Deus nós somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo Pai. Que possamos sempre lembrar que somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Que a cada dia possamos pedir a Deus para nos ensinar a amar, para ensinar a gente a perdoar verdadeiramente. Que a cada dia a gente pode entender que o perdão tira todo o ódio, todo o rancor, toda qualquer influência de doença, pois quando a gente não libera o perdão, isso pode trazer doenças, depressões, doenças do tipo de câncer, porque isso traz ali dentro do nosso corpo enfermidades, de acordo com a ciência. Então que cada dia que a gente vem pedir a Deus para que Deus possa nos ensinar a liberar o perdão, que a cada dia a gente vem reconhecer que a gente é falho, mas o Senhor Jesus Cristo a cada dia nos dá uma nova chance. A cada manhã que a gente levanta, a gente vem agradecer a Deus por aquela oportunidade, mais um dia de contemplar a nossa vitória, pois cada dia que a gente está vivo é mais um dia de vitória, é mais um dia de bênção na nossa vida, é mais um dia que Deus nos dá para a gente poder abrir os nossos olhos, para a gente poder contemplar as bênçãos, as maravilhas, para a gente contemplar da nossa saúde. É mais um dia que o Senhor nos dá o fôlego de vida, para que a gente possa sair aí fora, levar a palavra, para levar essa palavra que cura, que liberta, essa palavra que restaura os caídos. Muitas pessoas aí fora estão esperando que eu e você, irmão, leva essa palavra de amor, que a gente demonstre o nosso perdão para eles, que eles venham entender que eles, como eu um dia não conhecia Cristo, era considerado um escravo de Satanás, mas um dia Jesus trouxe essa palavra para mim e eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, me tornei livre, já não sou mais escravo, hoje eu sou livre em Jesus Cristo, hoje Jesus vive na minha vida, hoje eu posso ter plena certeza que eu tenho uma morada especial para mim lá no céu, hoje eu sou filho e corredeiro do Pai. Então que a cada dia a gente vem entender que com Jesus Cristo somos livres, temos total liberdade nessa terra para nós fazer o nosso querer, mas diante da vontade do Pai, que a cada dia que eu e você venham entender que o amor de Cristo, quando está dentro do nosso coração, quando ouvimos essa palavra que Jesus nos deixou, que é a Bíblia, esse ensinamento, e a cada dia quando lemos essa palavra nos confrontar, é sinal que Deus está falando conosco, que ainda há algo que precisamos mudar. Cada dia, irmão, a gente possa pedir a Deus que Deus venha nos ensinar a amar e a perdoar o nosso próximo, que a cada dia a gente venha interceder, para que Deus venha nos usar para levar essa palavra de boas novas. Amém. Que cada dia a gente venha saber que, Senhor, tem o melhor para mim e para você. É que eu oro nessa noite, que o Senhor Jesus Cristo possa derramar em cada coração que nessa noite, do amor, do perdão, da paz, da alegria. Que nada, irmão, que vocês não venham considerar como escravo, que nada venha colocar na tua mente. Você é livre em Jesus Cristo. Simplesmente acredita que Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você, e reconheça esse ato maravilhoso que foi a morte do nosso Jesus, para que hoje eu e você possamos contemplar das bênçãos, das boas novas dele, e que é do reino dele, que cada dia possamos pregar essa palavra com autoridade. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Palavra tremenda que o irmão Marcelo trouxe. Que Deus continue te abençoando a tua vida, Marcelo, em nome de Jesus. Amém. Que possamos, irmãos, aprender com isso, com a palavra de Deus, com amor, com perdão, com a obediência. Tudo conseguimos nos chegar mais perto cada dia do Senhor. Amém, Jesus. E também quero apresentar nossos visitantes. Arlete, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Volta sempre teu filhinho, que Deus abençoe. Irmão Geraldo, que Deus continue te abençoando sua vida. Seus louvores que você tem cantado são muito lindos, eu adoro. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Amém? E também chegou o momento dos dízimos, das ofertas.